Bom dia, meu nome é Maria Luísa e hoje eu vou falar sobre polinômio, né? Ou se você quiser chamar uma função polinomial. É toda a função definida por essa relação que eu coloquei aí, né? Que é um pouco difícil de se falar, então. E eu coloquei que são números complexos chamados coeficientes, né? Aí tem aqui, né? N pertence a IN e X pertence a C, né? São complexos. É a variável, né? A gente também tem o grau do polinômio, né? O grau de um polinômio é o expoente máximo que ele possui. Se o coeficiente AN, né, que é esse daqui, esse que o N fica embaixo, é diferente a zero, então o expoente máximo N é dito grau do polinômio. E indicamos P é igual a N, um exemplo aqui. Px é igual a N, o Px é igual a 5 vezes x0. É um polinômio constante, ou seja, aí bota GR, entre parênteses, P é igual a zero. Também tem outro exemplo. Px é igual a 3x mais 5. É um polinômio do primeiro grau. Então, isso é P é igual a 1. Então, é isso. O grau de polinômio é o expoente máximo que ele possui. Se o expoente máximo de 5 é zero, então a resposta vai ser zero. Se o expoente máximo dele é 1, então a resposta vai ser 1. Então, tipo aqui, 4x é a quinta mais 7x a quarta. É um polinômio de quinto grau, ou seja, né, 5. Então, a sua resposta vai ser 5. Ou então é isso. Qual é o seu expoente, né? O seu expoente máximo. Aqui tem 5 e 4, mas seu expoente máximo é o 5. Então, sua resposta vai ser 5. Na B, o seu expoente máximo é 1. Então, sua resposta vai ser 1. E no A é 0. Então, vai ser 0, né? Também vou falar sobre o valor numérico, né? O valor numérico de um polinômio Px para x igual a A é o número que se obtém substituindo x por A e efetuando todas as operações indicadas pela relação que define o polinômio. Botei um exemplo. Se Px é igual a x ao cubo mais x ao quadrado mais x menos 4, o valor de Px para x igual a 2 é... Aí você faz x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x menos 4. Aí vai ser essa conta, né? Porque se o 2 é o x, então tudo que tiver x você vai substituir por 2. E vai ficar essa conta. Não vai ficar tipo P igual a 2. Esse é o valor numérico. Então, se x é igual a A, então seria tipo 2 vezes A. Então é isso, entendeu? É isso. Você substitui. Então, assim, o valor numérico é x igual a 2. Ou pode ser qualquer x é igual a 3. Aí você vai fazer 2 vezes. Aí é que tá. 2, aí aqui tá. Aqui tá x ao cubo. Aí você vai colocar 2 ao cubo. Você simplesmente substitui, né? O valor, o número que ele tá te dando. Outro exemplo também. No polinômio Px é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, temos P1. Então, que é igual a zero. Então, 1 é a raiz ou zero desse polinômio, né? Porque também é tipo x, 1 ao quadrado, né? Não tem nada, né? 1 vezes 1 é 1. Então, esse é outro exemplo, porque é uma observação até. Porque se PA é igual a zero, o número A é chamado de raiz ou zero de Px. Então, aqui tá, P1 é igual a zero. Então, logo 1 é a raiz ou zero desse polinômio, né? Outro assunto também que são os polinômios iguais, né? Dizemos que dois polinômios, ax e bx, são iguais ou idênticos quando assumem valores numéricos iguais, né? Para qualquer valor comum atribuído à variável x. Essa condição para que dois polinômios sejam iguais ou idênticos é que os coeficientes dos termos correspondentes sejam iguais. Aí um exemplo. Calcular A, B e C sabendo-se que x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual, aí bota, né? A vezes x ao quadrado mais x mais 1 mais bx mais bc. Essa função aqui, né? A resolução, né? Eliminando os parênteses e somando os termos semelhantes do segundo membro, temos. Aí você faz essa conta, né? X ao quadrado menos 2x mais 1, que é igual a ax ao quadrado,
Isso são polinômios iguais, né? Você, né, os coeficientes dos termos correspondentes sejam iguais, né? Que assumem valores numéricos iguais. Isso daqui eu coloquei, né, botei escrito que adição, subtração e multiplicação, né, segue uma regra de redução de termos semelhantes e a propriedade de distributividade, né, que isso todo mundo sabe. A divisão dos polinômios seja dois polinômios px e dx com dx não nulo, aí você efetua. É isso. A adição, subtração e multiplicação de polinômios são isso. É uma regra de redução de termos semelhantes e a propriedade de distributividade. E divisão de polinômios eu coloquei um resumo, né? Que é isso, essa divisão. Que também eu coloquei escrito para tentar explicar, né? Eu também coloquei o método-chave, né? Eu botei um exemplo do método-chave. Efetuar pelo método-chave a divisão nessa divisão. Então, a divisão é x ao quarta menos x ao cubo mais 2x menos 1 por x ao quadrado mais x mais 1. Então, você vai fazer isso que ele está mostrando, né? X ao quadrado menos 2x mais 1 e Rx é igual a 3x menos 2. Mas, para eu explicar o que é o método-chave, é a primeira, ordenar os polinômios dx, o d maiúsculo e dx minúsculo, segundo potências decrescentes de x. Segundo, dividir o primeiro termo de dx pelo primeiro termo de d minúsculo, né, dx, para obter o primeiro termo de qx. Multiplicar o primeiro termo de qx obtido por dx e subtrair o resultado. Então é mais ou menos isso que a gente fez, né? A gente efetuou essa equação por x ao quadrado mais x mais 1. Então ficou x ao quadrado menos 2x mais 1 e Rx é igual a 3x menos 2. Você simplesmente faz o que eu acabei de falar, né? São esses passinhos. Ordenar os polinômios segundo as potências decrescentes de x. Dividir o primeiro termo pelo primeiro termo que é o dx minúsculo, né? E multiplicar o primeiro termo de qx. É exatamente isso, né? E o teorema do resto, né? Porque é o meu último tema, que é o resto da divisão de um polinômio px pelo binômio x menos a, que é igual a PA. Aí eu coloquei até um exemplo, né? Px é igual a x menos a vezes qx mais r. Para x igual a temos. Aí a gente tem essa relaçãozinha assim. Teorema do resto é o resto da divisão de um polinômio px pelo binômio x menos a, que é igual a PA. Então, esse é o exemplo, né? Px é igual a x menos a vezes qx mais r. Para xa temos PA, que é igual a menos a. Você substitui também, QA mais R. Logo, PA é igual a R. É simplesmente isso. É o resto da divisão de um polinômio. Esse é um exemplo, entendeu? Isso não é um exemplo, isso é a fórmula, quer dizer. Desculpa, errei a palavra. É a fórmula. Essa é a fórmula que você vai usar, entendeu? Não é tipo x, pode ser tipo x é igual a 5. Aí vai ser P5, que é igual a 5 menos 5, que é tipo vezes Q, aí entre parênteses 5 mais R. Aí, né, o R também vai te dar. Esse é meu trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia.